Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo Bem, bem, doutora Marina? Que Renata? bom. Tudo jóia? O pessoal está entrando aí, então eu vou começar cumprimentando todo mundo. Obrigada por estar aqui no Combinado. Instagram da Defensoria. Nós estamos recebendo hoje a doutora Renata Borja, que é uma psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em relações interculturais. Coloquei uma colinha aqui. Um currículo bom desse, a gente não pode deixar passar, né? Ai, que Obrigada, bom. viu, doutora Renata, por Eu ter que vindo. agradeço o convite, Marina. Muito obrigada. Ótimo estar aqui. E é um tema instigante, né? Eu espero que eu possa contribuir para ajudar aqui as pessoas nesse momento que nós estamos passando, né? Então, eu espero que eu É. possa contribuir hoje com vocês aqui. Aqui, eu tô com a caneta para anotar a fórmula mágica, Ai, que bom. tá? Se ela existir, eu bem que eu quero também. Mas eu quero propor da gente começar conversando sem pandemia, a maternidade e a profissão, e depois a gente acrescenta a pimentinha, que é a pandemia e o que ela veio trazer para a gente acrescentar, né? Para a Ótimo. maternidade, a mãe que trabalha. E aí, eu queria começar falando a mãe que é também uma profissional. Queria ver, ouvir um pouquinho o que isso traz já com os anos aí, desde a Revolução Industrial e tudo que a mãe saiu para trabalhar, e o que trouxe aí de culpa, com quem e com o que ela pode contar para poder também exercer uma função fora de casa. Então, vamos lá, né? Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com esse nosso papo aqui. Marina, você vai me interrompendo se precisar. E o pessoal Tá. aqui, eu quero gente participando, tá, gente? Vocês querendo perguntar, eu gosto da participação. Então, querendo perguntar, nós estamos juntos aqui. Vamos fazer esse momento aqui agradável para todo mundo. Bem, é interessante essa coisa, né, da culpa, dos padrões sociais que a gente tem. A mulher entrou no mercado de trabalho e na hora que ela entrou no mercado de trabalho, ela assumiu novos desafios, novas posturas e ao mesmo tempo ela continuou, vamos dizer assim, com as mesmas funções que ela tinha antes de mãe, de mulher, de esposa. E o que aconteceu? De uma certa forma, a gente ainda, esses padrões culturais, a gente ainda carrega todos eles. E existe na nossa sociedade uma cobrança que a mulher ela ainda exerça determinados papéis dentro do casamento e ela exerça determinados papéis na família. Então, existe tudo isso. E existe uma culpa também quando ela não consegue fazer aquilo como ela entendia que ela devia. Mas o que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é que tem o pensamento cultural. O pensamento cultural são aquelas crenças que nós trazemos dentro daquele momento histórico que nós estamos vivendo e eles mudam. Porque as crenças culturais elas vão mudando de acordo com o tempo, elas são flexíveis, elas são mutáveis. E a gente tem também as nossas crenças pessoais. E as nossas crenças pessoais, elas interferem o tempo todo, sofrem a influência dessas crenças culturais, mas elas também são individuais. Então, nós vamos ter uma mulher que ela vai se sentir culpada, enquanto nós vamos ter uma outra que ela não vai se sentir culpada. Então, não necessariamente aquilo que é culpa para um é culpa para outro naquela mesma condição. E Mas para a a sociedade, né? Às vezes a mas a sociedade vai sociedade exigir que você tenha aquela culpa e você não tem, porque você fez a escolha. não necessariamente você tem direito de escolher. Então, a mulher profissional, quando ela faz a escolha de ser uma mulher profissional, ela está fazendo uma escolha de trabalhar fora. E quando ela está fazendo essa escolha de trabalhar fora, ela está sabendo que ela vai ter determinados compromissos que ela precisa arcar.
mas ela não vai deixar de ser mãe porque ela precisa arcar com os compromissos profissionais. Então, ela vai ter dois papéis. Ela vai ter o papel de mãe e ela vai ter o papel de profissional ali também. Agora, se ela se cobrar dela ser mãe full time, sendo que ela não é mãe full time, sendo que ela tem um outro tempo dela que ela precisa usar de uma outra forma, e ela se cobrar, essa culpa não vai acabar. Porque essa culpa vai ser eterna. É aquela coisa que eu tenho que fazer as coisas de determinada forma, né? Uma vez, numa palestra que eu estava dando, uma pessoa virou para mim e falou: olha, mas eu trabalho o dia inteiro. Como é que eu vou fazer se eu trabalho o dia inteiro? E a minha filha? Eu falei com ela: quanto tempo você tem por dia com a sua filha? Aí ela falou: não, eu fico com ela umas 3 horas. Eu falei: quanto tempo você senta no chão e fica com ela? Aí ela falou: não sei se muito. Eu falei: então vamos combinar uma coisa. Fica 20 minutos com ela. Você consegue ficar 20 minutos com ela, olhando para ela, fazendo uma coisa com ela, junto com ela? Não, isso é pouco. Eu falei: não, pesquisas mostram que isso é o suficiente. Então, o que a gente precisa entender? Às vezes a gente não precisa de muito tempo, mas a gente precisa de um tempo com qualidade. A gente precisa de um tempo que está lá dedicado àquela função. Às vezes você não precisa de um tempo, naquele tempo integral que você idealizou, que a sua mãe teve para você, porque ela não trabalhava, mas a sua mãe não trabalhava, mas você trabalha. Então, você não pode exigir que você tenha um mesmo tipo de desempenho que a sua mãe tinha. Não tem jeito, não vai caber. Mas é muito cobrado, na verdade, é muito manipulado pela criança pequena também, né? Sim. Hoje mesmo, a minha menorzinha, eu tenho uma de 2 e uma de 6. A menorzinha olhou para mim agora: mamãe, onde você vai chique? Eu falei: ô filhinho, eu vou trabalhar. E ela achou que eu fosse sair para trabalhar. Ela da noite chorar: você vai trabalhar de novo. Então, assim, a própria criança, que ela quer mais da sua atenção, tá certo? 20 minutos, pelas pesquisas, pode ser suficiente, mas eles cobram isso também. Então, se eu tivesse que bater a porta agora e sair, tudo bem, era meu trabalho, eu tenho que ir, eu fiz essa opção. Graças a Deus, eu optei, né? Na verdade, eu precisei também, mas é uma opção. Trabalhar e tal, mas até perdi aqui o raciocínio, mas é isso. Eles manipulam porque eles querem mais. 20 minutos pode ser suficiente, mas eles querem mais, eles querem a mamãe o tempo inteiro. A criança, na realidade, ela quer estar com os pais, ela quer ter esse cuidado, ela quer ser cuidada. O que muitas vezes a gente confunde é tempo de qualidade com tempo. Às vezes a mãe está com a criança, tem mãe que não trabalha e que está lá com a criança 24 horas do dia, mas ela não fica 20 minutos com a criança hora nenhuma. Então, assim, isso que é nesse ponto que eu estou colocando, assim, a coisa não tem muita relação, às vezes, com o tempo, mas o tempo que é utilizado com aquele tempo de qualidade. É claro que a criança vai querer o pai, é claro que a criança vai querer a mãe mais tempo, é claro que se a gente puder dar essa atenção mais tempo, é melhor. E isso ninguém está falando que não, que a gente não vá se esforçar para fazer o nosso melhor. Mas o que a gente não pode é ter aquela culpa de que, olha, nunca é o suficiente, porque isso não vai acabar. A cobrança da criança, ela não acaba. E aí, se eu entender aquela cobrança da criança como se eu tenho que suprir tudo, isso não vai acabar nunca. A gente tem uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de falar com os pais, é o seguinte, que às vezes as mães têm uma ideia de que eu estar com a criança o tempo todo e eu super proteger ela, e eu dar tudo que ela precisa, e eu suprir todas as necessidades dela, isso é ser uma boa mãe. Eu vou te dizer que eu discordo. E eu vou te dizer que eu discordo, não é só porque eu discordo, eu discordo por questões mesmo de resultados que eu vejo dentro do consultório. E não só por isso, porque os pais superprotetores, muitas vezes, eles criam filhos extremamente ansiosos. Então, é muito doido você falar assim, poxa, mas
Mas por quê? Ele não ajudou a criança, ele não fez tudo para a criança, a mãe não ajudou, não estava lá presente. Sim, mas ela não ensinou a criança a desenvolver habilidades, ela não estimulou a fazer, ela fez por ela. Então a criança fica insegura, porque quando a mãe ou o pai fazem por ela, ela tem aquela ideia de que ela não consegue fazer sozinha. E quando ela não consegue fazer sozinha, ela cria uma ansiedade. Então, às vezes, o estar muito presente e estar lá tentando suprir essa necessidade o tempo todo, a gente está desenvolvendo, às vezes, uma ansiedade na criança para quando ela não está na nossa presença. E a gente está, às vezes, em vez de estar ajudando essa criança a construir um laço saudável, a construir uma vida saudável, a aprender a brincar sozinha, a aprender a lidar com o estar sozinha. Você já pensou essa criança depois, mais tarde, quando ela romper, quando ela for adulta, quando ela for adolescente, que ela tiver uma relação afetiva e ela romper com essa relação, o quanto vai ser sofrido para ela? Ela fica dependente daquilo. Ela fica dependente daquilo. Então, quanto vai ser sofrido para essa criança? Vai ser muito mais sofrido para essa que teve a mãe ali presente o tempo todo, que ela acha que tem que estar todo mundo ali presente com ela o tempo todo. Ela vai cobrar do namorado, da namorada, que tenha esse tipo... Ela só vai transferir, né? Ela só vai transferir esse tipo de relação e ela vai ter essa necessidade. Então, isso eu acho que deixa os pais até mais tranquilos, que eles falam, não, peraí, eu deixar a criança fazer sozinha, eu estou desenvolvendo nela a autonomia dela, eu posso fazer isso, e isso não vai me fazer ser uma mãe pior ou um pai pior, isso vai me ajudar a ser uma mãe melhor e um pai melhor, se eu ajudá-los a desenvolver essa autonomia. Então, a criança... E também tem... Desculpa. Pode terminar. Não, eu ia dizer que a criança... Não é só, eu digo, fazer sozinha também, mas é fazer com o outro. É você deixar com o papai, ou você deixar com a vovó, é a mãe conseguir delegar também, até porque a gente precisa para poder trabalhar. Sim. Então, você não vai suprir o 100% do tempo, mas também não precisa que ela fique o restante do tempo sozinha. Ela tem que ser independente de tudo, mas você pode contar com uma rede de apoio. Eventualmente, uma funcionária ou alguém da família. E a criança tem que aprender a desenvolver essa questão emocional de estar bem, estar segura com o outro que não seja a mamãe. E isso, o que eu ia dizer era o seguinte, é porque a criança, ela vai aprender a ser autônoma se o pai ou a mãe ensinar para ela o que ela precisa fazer e mostrar para ela, olha, eu estou aqui presente, mas eu posso estar presente sem estar presente, e ela entender que ela pode contar com aquela pessoa, que ela tem segurança com aquela pessoa, mesmo que ela não esteja ali do lado dela o dia inteiro. E quando ela aprende a brincar sozinha e ela aprende a ter essa autonomia, ela está aprendendo a se desenvolver socialmente, em grupos. Se ela fica com a vovó, ou com o tio, ou como você mesmo falou, ou com uma amiga da mãe, ou alguma pessoa de confiança da mãe, ela está aprendendo a se socializar. Então, ela está aprendendo a entrar no mundo social. A criança que ela fica muito isolada e muito super protegida, ela tem um medo danado do mundo social. E isso não gera crescimento para ela. Isso não gera... Ela não vai desenvolver habilidades ali. Ela fica sendo super protegida e na hora que ela é super protegida, quando ela se vê numa situação diferente, ela entra em conflito e ela entra em pânico. É assim, não vou dar conta, eu não consigo ficar sem a mamãe, eu não consigo ficar sem o papai, eu não consigo ficar sem as pessoas, eu não posso, isso daqui tem... Então ela começa a sofrer, é aquela criança que ela vai ter uma dificuldade de dormir na casa da vovó, de dormir na casa do tio ou da tia, que vai ter essa dificuldade de fazer esse caminho. E isso é importante que a criança saiba que a mãe está lá presente, que o pai está lá presente, mas é importante que ela saiba também ter essa autonomia e desenvolver
de uma forma saudável em outros ambientes, em outros grupos, com outras pessoas. Pois é, e aí eu começo a acrescentar aqui a nossa conversa a questão da pandemia, que veio para, desde março, foi exigido que os funcionários ficassem em casa, então se alguém tem ajudante para cuidar da criança ou da casa, ficou, o vovô e a vovó ficaram isolados, e daí a criança também perdeu o contato social com a escola e ficamos todos em casa. A verdade é que a mãe acrescentou ao seu trabalho algumas horas a mais com as crianças, né, em casa. Fato. Então, e veio também a escola remota, um desafio, e a mãe ficar em casa, ficar presa em casa. Então, assim, aquele trabalho, não só a criança perdeu o contato social, como a mãe também perdeu o contato social. Então, e perdeu a rede de apoio, essa rede de apoio que eu estou dizendo, porque não pode ficar com o vovô, que normalmente é o vovô e a vovó, também quem ajudava com a casa não ajuda mais, e agora o pai e a mãe estão dentro de casa, de frente para uma tela, muitas e muitas horas do dia, né? Isso vem prejudicando não só as crianças, que também nem é o tema aqui, né, o foco, porque se a gente for falar de tudo, Sim. a gente vai ficar a noite inteira. Sim. Mas para a mãe em si, isso trouxe um peso enorme, né? Porque o que acontece? Nós acumulamos funções agora, né? Não só a mãe e o pai também, né? A gente tem que... É claro que ainda existe socialmente um peso maior sobre a mulher, mas os homens já estão entrando muito nesse modelo também. Mas é claro que a mulher acaba sendo mais cobrada e ela também se cobra mais. Não necessariamente existe uma cobrança dela própria com esse modelo ainda, porque é aquele modelo de a mãe tem que estar presente. E a mãe tem uma função, a mãe tem um trabalho. Então, assim, esse acúmulo de funções vai deixar as pessoas mais cansadas, né? As mães que trabalham e que continuaram trabalhando, mas estão agora trabalhando no remoto, elas continuam fazendo o trabalho delas, só que elas estão fazendo de uma outra forma. A criança entende. A gente precisa explicar para ela o modelo que a gente está vivendo. É claro que a criança vai mostrar desconforto? Vai. Ela precisa mostrar desconforto? Deve. E a gente deve acolher o desconforto. Isso não significa que a gente precisa, com isso, vitimizar a criança por conta dessa circunstância que ela está passando. É entender, olha, a mamãe entende que você esteja triste, a mamãe também está. A mamãe entende que você esteja ansiosa, a mamãe também está. Então, é importante que a gente valide a emoção da criança nesse momento. Porque o que acontece muitas vezes com os pais é que a criança chora, a criança pede, o pai fala, não, mas isso não é motivo. Ah, não, mas isso não pode. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma invalidação emocional, estou dizendo para essa criança, você não tem direito de sentir determinadas coisas. Você só tem direito de sentir algumas coisas que eu considero que são emoções que explicam essa sua reação. O que não é verdade. A criança tem direito de sentir. A gente pode dar a ela o direito de sentir, a gente pode acolher aquela sensação dela e dizer para ela, inclusive, que isso está acontecendo com a gente também. A gente não tem que privar a criança das nossas emoções, vamos dizer, negativas, entre aspas. Eu ponho entre aspas porque eu não considero que as emoções sejam negativas. Eu acho que as emoções, elas são úteis e todas elas têm uma função, e se a gente souber usar as nossas emoções com as funções adequadas, soubermos dar valor às nossas emoções como elas deveriam ser valorizadas, a nossa vida ia ser muito melhor. Mas quando a gente mostra para a criança que ela tem direito de estar desconfortável, ela tem direito de estar chateada, ela tem direito de estar triste, ela tem direito de estar ansiosa, e a gente diz, olha, isso daqui é um momento que vai passar, mas é esse momento que nós estamos vivendo. Olha, eu não sei quando vai passar, mas isso vai passar, vai um dia melhorar. A criança começa a entender que ela pode ajudar. Sabe o que eu tenho visto em muitas lives que eu tenho feito, eu tenho achado muito interessante, né? Eu tenho uma amiga outro dia numa live que eu estava fazendo, ela falou, eu pus os meninos para trabalhar.
E os meninos estão ótimos, trabalhar modo de dizer, né? Ela fala, não, a mamãe precisa, vão lá ajudar a arrumar a casa. E os meninos ajudam, e eles estão achando interessante, porque isso virou função. Então, não é que a gente pode fazer com que a coisa seja um pouco menos pesada, virou brincadeira. Ó, vamos fazer agora uma brincadeira assim, que a gente agora vai brincar de arrumar o quarto? Então vamos brincar de arrumar o quarto. Eu preciso muito da sua ajuda. E aí, quando você faz isso, você está fazendo a função doméstica que você precisa fazer, você está pondo a criança junto da função doméstica, aquilo deixa de ser um peso para você, passa a ser uma brincadeira sua com a criança, e a gente pode aproximar e fazer as funções de uma forma mais lúdica. É possível? É possível. Então, agora, a criança também precisa entender na hora que a mãe está trabalhando. Então, eu falo muitas vezes, eu tenho indicado para os pais, falo, gente, faz código. Faz código com a criança. Olha, bateu 3 vezes na porta, é uma coisa X. Bateu 2, é isso. Bateu 1, é aquilo. Ela vai achar até engraçado. Ela vai fazer a batida na porta de acordo com aquele combinado. Então, assim, aí vai depender muito da idade, né? Sim, isso tudo depende da idade. E assim, mas mesmo que a criança menorzinha, ela ainda assim ela consegue entender. Mesmo que ela tenha 1 aninho de idade, se você explicar para ela, dentro da linguagem dela, o que está acontecendo, de uma forma que ela dê conta de entender aquilo ali, e ela entende. É claro que a noção de tempo da criança é diferente da noção de tempo do adulto, então a gente fala, isso vai passar, ele vai perguntar daqui a 10 minutos, já passou? Né? A criança tem um pouco disso, né? Ela fala assim, não vai passar no dia de hoje, vai passar algum dia, mas não é no dia de hoje, a gente vai ter que ser um pouco mais explícito para elas. Porque elas têm... A gente fala, vai passar... Aí isso vai passar daqui a 10 minutos. Ela está perguntando, mãe, que horas que vai passar isso? Já passou? Né? Ela que vai querer saber que horas que eu vou poder ir para a casa do amiguinho. Que horas que eu vou poder fazer isso? Então, ela vai ficar, às vezes, com uma certa dificuldade, mas assim, ela consegue entender. Se isso for falado com ela de uma forma legal. As crianças gostam de ajudar. Então, se for colocado para ela que você precisa da ajuda dela nesse momento, porque nesse momento está difícil para você, ela vai entender que está difícil para você, ela vai entender que ela está ajudando, lógico que dentro da condição que ela tem. Né? Aquilo que a gente está falando. Cada um vai ajudar naquilo que pode. E aquilo que você começou falando, que a pandemia ela acumulou funções, né? E aí, o trabalho veio para dentro de casa. Só que não é um trabalho remoto típico, porque típico seria se o seu filho estivesse lá na escola e você tivesse aquelas 4 horas para trabalhar de forma remota. Mas agora não, você não consegue concluir o raciocínio. Eu estava lendo um estudo da neurociência que explica que criou o conceito do flow, que é um estado de fluxo. Você entra nesse estado de fluxo, um estado de concentração, ele muda um canal vibratório mesmo, então você entra nesse estado de flow de 90 a 120 minutos concentrado naquela atividade. Qual que é a chance da gente ficar 90, 120 minutos sem alguma interrupção? A gente estava falando isso num grupo de mães outro dia e foi unânime que nenhuma de nós consegue ficar esse tempo todo concentrada. Quando tem reunião, a gente realmente tem que contar com alguém da casa para impedir que a criança entre, para não te interromper, né? Você não entra nesse flow mais. Mas isso pode ser, assim, dessa forma, mesmo que você não entre nisso mais, isso não te impede de fazer, de criar algumas rotinas a rotina vai ter que ser revista. Isso é a primeira coisa aqui, a gente tem que falar disso. Né? Eu acho que não tem opção. Não adianta você querer fazer a mesma rotina que você fazia antes, porque se você quiser fazer a mesma rotina que você fazia antes e se cobrar de ter esse flow ali, ou de ter aquele fluxo de trabalho ali que você tinha antes, se você se cobrar aí, você vai ter problema.
porque você não vai conseguir cumprir. Não. Você não vai conseguir cumprir, não é por sua questão, não é por sua causa. É porque você está sendo interrompido mesmo, e isso é difícil, realmente. É uma circunstância. A circunstância, eu falo que a gente não tem que focar na circunstância ideal, a gente tem que focar na circunstância possível. A gente tem que sair do ideal para o possível. Olha, isso era o ideal, tá? Era o que eu queria, estava na minha imaginação, era o meu desejo, era só o meu desejo. Mas ser só o meu desejo não significa que eu tenho que cumprir, que seja possível cumprir. Então, aquilo que eu desejo chama desejo, porque é desejo. Pode acontecer, ou pode não acontecer. Então, a gente tem que ver que o desejo e a meta são duas coisas diferentes. A meta é algo que eu possa cumprir. O desejo não necessariamente é algo que eu consigo cumprir. Então, quando eu falo, eu desejaria dar para minha filha uma atenção plena ali naquele momento, eu vou dar uma atenção plena, não, isso é um desejo, está no campo dos desejos. Neste momento agora da pandemia, isso vai ser muito difícil. Vai ser difícil eu dar atenção plena à filha e vai ser difícil eu dar atenção plena que eu preciso ter ao meu trabalho ali naquele momento. Agora, mesmo que isso esteja difícil, isso não significa que eu não posso fazer alguma coisa intermediária. E eu preciso ser compassiva comigo. Sim. O que é ser compassiva comigo? É entender o seguinte, não vai ser do jeito perfeito, mas vai ser do jeito possível. Não vai ser do jeito ideal, mas vai ser do jeito que eu consigo. Dentro das circunstâncias e daquilo que a circunstância tem para mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Se for assim, tá bom, não tem problema. A gente pode ser compassivo com a gente pode entender, peraí, gente, não, sou eu só, que é isso que você fez, eu achei maravilhoso, que é isso que você fez. Gente, falei com as minhas amigas, gente, sou só eu, ou tá todo mundo assim também? Porque até é mais gostoso você falar, não, tá todo mundo assim, ai, que bom, não é só eu que tô assim, não, né? Então, isso que você fez é maravilhoso, e é diferente, e a gente tem que criar uma rotina nova, né, em cima disso, ou seja, eu posso ter uma rotina diferente e não tem problema eu ter uma rotina diferente. Tá certo eu ter uma rotina diferente agora, nesse momento. Né? Então, aqui a Lu está dizendo, certamente não voltarei à minha rotina anterior. Não, ninguém vai voltar à rotina anterior. E nós não vamos voltar nem depois da pandemia à rotina anterior, porque nós vamos criar outros hábitos. E agora nós vamos ter outros hábitos que nós vamos implementar. A gente agora está criando uma rotina e quando a gente voltar, a gente vai ter outra rotina que a gente vai ter que criar de novo. Então, nós tivemos que mudar a nossa rotina agora e nós ainda, quando a pandemia acabar, nós vamos ter que mudar de novo para uma outra rotina que não era a inicial. É uma segunda rotina. E isso faz parte da gente aqui, faz parte do modelo. Né? Então, assim, eu acho que a autocompaixão é necessária nesse momento, da gente ter essa autocompaixão, esse cuidado, esse carinho, a gente falar, não, gente, tá sendo o que dá, tá dentro das minhas possibilidades do momento. O que eu tenho visto também é complicado é separar, fazer essa separação. Esse é o horário de trabalho, esse é o horário de ficar com a criança, esse é o horário de passar a vassoura na casa. Então, o tempo inteiro a gente está trabalhando e o tempo inteiro a gente está ficando com a criança. Isso está fazendo com que a gente não se desconecte. Você fica no trabalho, agora do ponto de vista da profissão, você fica nele o dia inteiro. Você responde o WhatsApp o dia inteiro, você responde e-mail o dia inteiro, enquanto a menina está respondendo aqui a soma de 3 mais 2. Você respondeu um e-mail lá. Então, eu tenho lido essa expressão em vários lugares, é o direito à desconexão. Direito à desconexão. A gente vai ver isso previsto em legislação trabalhista daqui para frente. A gente tem que ter o horário que vai trabalhar. Ele não pode se estender tanto para a noite assim, tanto para o final de semana assim, porque você também precisa do momento para cuidar de você. Onde que ficou a mãe, a mulher? Esquece a mãe, esquece o profissional. Onde que ela ficou? Então, assim, então tá, eu tenho que fazer uma ginástica, eu gosto e tudo. 4h40 o despertador vai tocar, porque depois que a casa acordar, isso é impossível. Assim, é nova rotina, novo hábito, mas a gente também tem que prestar um pouco atenção para não se colocar como última prioridade
e conseguir manter um tempinho para si, né? Para cuidar de si. Eu gostei desse direito à desconexão. Eu acho que a gente sempre tem. Eu falo com os meus pacientes que eles têm o meu telefone, que eles podem me mandar mensagem, mas eu sempre aviso, olha, eu não olho o tempo todo. E eu já falo isso com eles já de cara. Olha, vocês podem recorrer a mim? Podem, não tem nenhum problema vocês recorrerem a mim, mas eu quero que vocês saibam que eu não vou estar disponível o tempo todo. Porque realmente, eu dependendo do dia, eu hoje, por exemplo, você me mandou lá a mensagem, eu atendi o dia todo, eu não vi minhas mensagens hoje. Então, assim, eu não olho as mensagens naquele dia, eu me dou o direito de não olhar. Dependendo do dia, eu falo, não vou olhar. Então, assim, se a pessoa... Então, eu já aviso, falo, olha, gente, se for urgente, vocês ligam para a clínica, pedem as meninas, falam com as meninas que vocês estão precisando de algo urgente comigo, para elas entrarem em contato. Isso quando eu estou em atendimento normal, elas me avisam no intervalo de um paciente e outro, fulano de tal quer falar com você. Então, assim, eu já aviso, eu falo, olha, agora a gente tem que fazer um outro plano para poder ajudar. Então, a gente tem que ter esse direito à desconexão, tem que ter. A gente tem que ter... eu, por exemplo, ofereço meu telefone para os meus pacientes, eles me ligam, mas eu já aviso sobre essa questão, porque se eles entenderem que eu ali não pude atender e que eu não estou falando com eles porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu já estou criando uma instabilidade emocional deles, já estou criando para eles uma expectativa de que eu vá atendê-los o tempo todo e eu digo que não, falo, olha, tem dia que eu não olho celular. Então, eu já aviso isso. Então, já não cria aquela expectativa e aí eu já posso ter esse direito à desconexão. A gente precisa verbalizar. Então, isso precisa ser falado. E a mulher, você falou uma coisa muito importante que eu gostei, assim, que a gente gosta de se cuidar e a gente quer se cuidar também. E a gente precisa disso. Aí, eu tenho uma palestra que eu dou que eu falo que é a mulher do século XXI. Né? Então, a gente quer ser perfeita, né? É perfeita. Porque eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser sensual, eu tenho que ser sarada, eu tenho que ser super profissional, eu tenho que ser uma super mãe, né? Então, eu tenho que ser magra. Então, olha só o tanto de coisa que eu já pus aqui. Tem o quê? Esse tem o quê? Ele me incomoda. Tem o quê? E tem que ser jovem. E tem que ser jovem eternamente, não posso envelhecer. Então, a mulher não pode ter cabelo branco, então ela tem que ir na manicure toda semana, ela tem que pintar a unha, ela tem que fazer o cabelo, ela tem que pintar o cabelo, ela tem que fazer um monte de coisas. Então, nós somos escravos, gente, do mundo. Peraí, que coisa é essa? Que nós estamos sendo escravos do quê? Tipo Mulher Maravilha, né? Tô vendo o povo falar ali, é tipo isso. Né? Nessa minha palestra, eu ponho lá a foto da Mulher Maravilha. E é isso mesmo. Né? A gente tem essa ideia de que a gente tem que ser uma Mulher Maravilha. Não dá. Não dá, não é possível. Agora, isso não implica que para fazer uma coisa, eu tenho que deixar outras. Agora, isso também não implica que eu tenho que fazer tudo perfeitamente. Porque se eu tiver que fazer tudo perfeitamente, eu não vou dar conta. Então, eu morro no meio do caminho. Eu tive uma vez uma pessoa que veio até mim porque estou deprimida. Estou deprimida, não, mas eu sou a mãe perfeita, eu sou a profissional perfeita, eu sou a filha perfeita. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, e essa perfeição ajudou você tanto que você está aqui me pedindo ajuda porque você está em depressão. Então, o que é isso? Que perfeição que é essa? Vamos fazer uma coisa? Eu quero que você não seja perfeita, não. Eu quero que você seja boa com você em primeiro lugar. Eu tenho que ser boa comigo. Em que lugar que você ficou, né? Em que lugar que você ficou nessa perfeição? Sim, que perfeição que é essa para o outro? Eu estou sendo uma mãe boa para o outro, uma funcionária boa para o outro. Estou sendo uma madrinha perfeita, a irmã perfeita, a mulher perfeita. E eu fiquei aonde? Não fiquei em lugar nenhum? Peraí, deu problema. Depressão não acerta, não vai dar. Então, a gente precisa entender que que a gente tem que ser boa com a gente. Falo que dizer não é dizer sim pra gente, muitas vezes. Eu adoro ajudar as pessoas, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou... se os outros vierem pedir ajuda, eu vou querer atender, dentro das minhas condições.
E eu adoro fazer isso e adoro ajudar dentro das minhas condições. Mas é tudo dentro das minhas condições, igual eu estou te colocando aqui agora. Por que dentro das minhas condições? Porque, assim, depois que eu aprendi que eu, Renata, eu tenho que observar, bem, aquela demanda que está me sendo feita, eu tenho condições de realizá-la agora, ou eu vou me prejudicar para realizá-la, eu comecei a pensar 2 vezes. Então eu falo, não, eu posso falar, olha, agora nesse momento eu não posso, eu posso talvez semana que vem, no mês que vem, mas nesse momento isso não faz parte da minha vida, não tem como eu te atender. Mas eu posso te atender daqui a 1 mês ou daqui a 2. Pode? Dá para você? Eu faço esses combinados. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas eu tenho que observar se eu tenho essa condição de atender ou não. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a querer atender a tudo. Não dá. Não tem como. Não, e você também, até mesmo para passar para os seus filhos, que você é falível. Porque o infalível é um exemplo muito ruim. É péssimo. Porque ele vai gerar frustração lá na frente para a criança. Então, assim, a mãe que nunca chora na frente do menino, que não dei conta, hoje eu não consegui responder os e-mails que eu tinha para responder, hoje eu não consegui, a mamãe tá triste e tudo. Você tem que ser falível e mostrar que é falível. Sim, isso é essencial, porque é aquilo que eu falei lá no início. Na hora que você valida a criança, você tem que validá-la também, mas você também tem que se validar para ela. Olha, se você tá triste, eu também tô. Você não tá mal, eu também não tô bem. Então, quando a gente faz esse tipo de reflexão com a criança, fica muito mais fácil para ela entender o mundo e lidar com o mundo. Ela vai entender que é natural ficar triste, que ficar triste passa, que a tristeza passa, que é natural ter ansiedade, que a ansiedade passa, que é natural ter raiva, que a raiva passa, que é natural ter tristeza, que é natural ter alegria, e a alegria também passa, porque assim como as outras, a alegria também passa. A gente não tem que ter alegria o tempo todo. E a gente tem que ter todas as emoções, e elas todas fazem parte. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho com a criança, ela vive muito melhor, porque ela não cria uma expectativa de que ela tem que ser perfeita, e que ela não cria uma expectativa de que as emoções estão erradas. Ela cria uma expectativa de que é natural sentir, ela cria uma expectativa de que ela pode falhar, ela cria uma expectativa de que é natural você ter frustração, porque a vida faz parte, isso faz parte da vida, e isso para ela fica muito mais fácil. Então a gente ajuda a crescer, a gente ajuda o filho a crescer também. Amadurecer. Eu acho que assim, tô vendo aqui, não somos humanos, não somos deuses, é isso, né? Eu vi, teve uma pergunta aqui, a Karina fez uma pergunta aqui, o que tem sido mais difícil na quarentena? E eu vou responder, para mim, sem nenhuma dúvida, nenhuma, não poder ficar sozinha. Eu tenho queixado disso muito, porque eu ficava sozinha no carro, descendo para o trabalho, eu ficava sozinha na minha sala do trabalho por um tempo. Agora, não tem essa opção. Até eu tenho ido algumas vezes trabalhar presencialmente, já estamos, né, ensaiando esse retorno presencial e tudo, mas o que mais me deu essa agonia, o que está sendo desafiador para mim, nem o direito de desconexão, não, é o direito de ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha, sabe? Mas isso, e olha para você ver que engraçado, né? A gente antes, a gente estava querendo ficar com os outros o tempo todo, agora a gente está querendo ficar sozinha. Mas é bem engraçado isso, porque é o que a gente precisa. Por isso que eu falei que é até importante para a criança também, a gente ensinar ela a ficar sozinha também. Você vê? Porque a gente precisa ficar sozinha e a gente gosta de ficar sozinho também. Então é importante que a criança também aprenda a ficar sozinha também. E é difícil, né? Agora a gente precisa arranjar esse tempo. Eu acho que a gente precisa arranjar esse tempo. Peraí, não, eu hoje vou sentar lá e vou ler um livro. Eu vou sair e vou ler um livro em algum lugar. Sabe o que eu tenho visto? Alguns pacientes, né? Eles falam comigo. Tem gente que está se trancando, às vezes, dentro do carro. Tá? Se tranca dentro do carro por uma hora. Comprei japonês e fui comer no carro sozinha. Comprou uma bandejinha de japonês e ficou lá.
Mas é isso, se tranca no carro, não, vou ficar lá no carro, que lá no carro ninguém vai chegar. Então pronto, deixa eu ficar lá no carro, fica lá no carro meia hora, né? Ler um livro lá no carro. Eu tenho visto gente fazer isso, alguns pacientes têm me relatado esse tipo de coisa, eu acho ótimo, porque é uma estratégia, e a gente pode criar esse tipo de estratégia. Então, a gente precisa criar esse tipo de estratégia. Né? É importante que a gente tenha algumas rotas de fuga. Porque senão para a nossa saúde mental. Para um pouquinho, você escuta, mãe, me limpa. É impossível. É impossível. No ambiente, na casa, eu tenho uma amiga que falou assim, eu fico no banho muito tempo, mas as minhas batem. Então, eu acho que eu tenho outra amiga, ela tá até aqui também, ela fala, eu tenho acordado muito cedo e aí eu vou meditar. Mas é isso, você tem que arrumar o seu tempo de ficar sozinha. A primeira vez nessa pandemia que eu entrei no meu carro sozinha e fui trabalhar, eu não estourei o tímpano, eu não sei, foi um milagre. Porque eu pus a música tão alta, eu me senti assim tão bem, que aí eu vi a falta. Né? Livre, é o livre. Livre, eu vi a falta que me fez ficar sozinha. Faz, né? Ficar sozinha. Então, você vê como que é importante também, então, a gente também criar esse momento nosso. Eu acho que a gente vai ter que criar uma conexão, um equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário. Cada um vai ter seu jeito de equilibrar. A gente não tem um jeito certo e um jeito errado. A gente tem que tirar essa ideia de que tem um jeito certo e que tem um jeito errado. Eu acho que se a gente tem uma intenção boa, a intenção boa tá valendo, gente. Então, o que interessa é que a intenção tá valendo. E a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode naquelas condições que a gente tem. Então, vamos criar uma possibilidade de equilibrar as várias áreas da vida? Mas algumas coisas a gente pode se dar o direito. Eu estou me dando o direito de não fazer unha. Agora, na pandemia, estou me dando esse direito. Era uma coisa que eu antes não me dava o direito de não fazer unha. É libertador, estou me dando o direito de não fazer unha. Então, assim, antes as pessoas falam, mas isso a gente tem que ter o direito eventual de não fazer algumas coisas que você já estava fazendo. Mas isso não significa que eu estou descuidada, não. Eu estou fazendo minha atividade física regular, isso eu estou fazendo, eu estou cuidando da minha saúde. Então, as coisas que eu vejo que são essenciais para mim, eu não deixei de fazer. Mas algumas coisas que eu faço, olha, isso daqui eu acho que nesse momento está sendo dispensável. Então, outro dia uma paciente falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu achei engraçada. Ela falou, eu me dei o direito de lavar a blusa do filho e não passar a ferro. Né? Não passei, Renata. Ai, que libertador. Não passei ferro na roupa. Maravilha. Olha que libertador. Então é isso. Eu tenho que me dar o direito de fazer algumas coisas. Tá tudo certo. E o menino ficou olhando para a blusa, porque a blusa não foi passada. O menino vai para algum lugar? Não, ele vai brincar em casa. Então ele vai brincar em casa. Aquele dia que ele vai brincar em casa, porque a roupa não tá passadinha, olha o tempo que o CD ganhou não passando as roupas daquele dia. E os meninos vão brincar em casa, e isso não é um problema nesse momento agora de pandemia, porque eu vou ganhar tempo com as crianças para brincar com eles, e talvez seja melhor eu ganhar esse tempo eu, em vez de passar a ferro, eu vou ganhar o tempo para brincar, e talvez seja melhor eu ganhar o tempo para brincar. Por isso que eu estou falando que é melhor, cada um vai ser do seu jeito. Mas a gente tem que ter essa liberdade de nos dar o direito de não fazer determinadas coisas que nós entendemos ser o certo, e entendemos que temos que fazer, e a gente tem que dar esse direito de reestruturar a coisa de uma forma um pouco menos... sair um pouquinho daquela coisa do que eu queria fazer, um pouco menos... com um pouco menos de perfeição, como eu entendi que devia, né? Não devo, nesse momento, a perfeição, em primeiro lugar, ela não existe, não é só nesse momento, não, ela não existe. A gente pode fazer as coisas com excelência, mas não necessariamente com perfeição. A perfeição, ela custa muito.
e ela gera um dispêndio danado de energia e não traz muitos benefícios. Agora, a gente querer fazer as coisas com excelência é sempre positivo. Agora, a gente se obrigar, isso não ajuda. A cobrança, ela não contribui. É uma questão... O que acontece? Essa pandemia, essa situação, ela foi imposta. E foi muito rápido, muito abrupto. Eu tinha, em janeiro, conversado em fevereiro com uma amiga na porta da escola e ela perguntou, você acha que vai chegar no Brasil? E eu falei para ela, olha, eu acho que não é uma questão de se, não, é uma questão de quando. Porque vai chegar e tal. Então, assim, de repente, todo mundo se trancou em casa e tudo. E o que a gente está aprendendo, pelo menos do meu ponto de vista, é exatamente pensar nas prioridades, fazer essa peneira. Fazer o que eu preciso fazer unha, não, eu não preciso fazer unha. E eu não tenho tempo. Então, a unha eu não vou fazer. Mas eu preciso fazer atividade física? Preciso, por quê? Porque eu gosto, é uma coisa para mim, é uma coisa que vai trazer saúde, é um exemplo bom que eu vou dar para as minhas filhas, é um momento meu. Então tá, essa é minha prioridade, né? Então a gente vai tendo que se reinventar, eu estou cansada dessa palavra, mas eu acho que a gente vai tendo que estabelecer mesmo as prioridades para dar conta de fazer tudo. Perfeito. Esse acúmulo, né? Sim, sim. Eu acho que é isso aí, essa revisão das prioridades é sempre importante. Sabe o que eu falo para as pessoas para isso, para poder fazer prioridade? Você faz a lista. Você faz, isso daqui é legal, é uma dica boa para a turma que está ouvindo. Ó, essa aí é uma dica legal para entender a prioridade, o que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente faz uma lista de pendências. Quais são as pendências que eu tenho que fazer? Tudo que eu acho que eu tenho que fazer, põe lá na lista. Aí põe lá na lista tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Põe tudo, tudo. Depois que você puser tudo, você vai virar e vai pôr assim. O que é importante? O que é importante e urgente? O que é só urgente? O que nem é importante nem é urgente? Isso já vai te ajudar. Então, por exemplo, o que é urgente e importante é assim, é para agora. Faça já. Então, se você olhou, é urgente e importante, faça já. Se você pegou e pôs lá, é só importante, então programe-se. É algo que você pode fazer, mas você tem ainda um tempo para fazer, programe-se, planeje, crie data, ponha lá na sua agenda com uma data para poder ser executada e um prazo para ser executado. Se é só urgente, é uma coisa que você não precisa gastar muito tempo com aquilo, porque ele não é tão importante, é só urgente. Você pode delegar, você pode não perder muito tempo com aquilo, fazer de uma forma mais simples, mais rápida. Agora, se não é nem urgente, nem importante, deleta, tira da lista, não vale a pena. Não vale a pena. Então, se a gente está pondo coisa que não é nem urgente, nem importante na nossa lista nesse momento, e a gente precisa fazer a reflexão desse momento que é diferente, não é o mesmo momento que a gente tinha antes. Então, antes podia ser importante para mim fazer a unha, porque eu quero chegar no consultório, é uma questão de respeito com o meu cliente, dentro do meu consultório, eu quero chegar no consultório arrumada, é uma questão de respeito para com o meu cliente. Hoje ele não está nem olhando se eu estou fazendo unha ou não, porque ele não está me vendo ali dessa forma, ele não está prestando atenção na minha unha, ele está prestando atenção no trabalho que nós estamos fazendo online. Então, isso já deixou de ser importante nesse momento. Estou dando um exemplo aqui, foi o exemplo que eu dei. Então, quando a gente faz essa listinha, isso ajuda muito. Porque se eu falo, não é nem urgente, nem importante, gente, tira da lista. É só um hábito que você estava fazendo, era uma coisa que você estava fazendo habitual, que não faz sentido hoje, nesse momento. Então, tira da lista. É um hábito que não faz parte da minha lista nesse momento. Então, dá para excluir. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. É muito bacana quando você faz isso, porque aí você vai ver o tanto de coisa que você pode cortar da lista. Você vai ver, peraí, não, isso que é igual que eu falei da blusa que ficou sem passar. Nesse momento, a blusa que ficou sem passar não vai fazer diferença. Agora, eu posso passar a roupa se o menino for sair de casa. Aí você passa a roupa, o menino vai sair de casa. Agora, se o menino for ficar dentro de casa, você não precisa passar a roupa do menino dentro de casa. Agora, se for sair, você pode passar e você passa aquele dia.
Então, a gente precisa saber fazer essas visões aqui, essa coisa da prioridade, eu acho extremamente importante aqui agora, e usar esse tipo de estratégia ajuda muito. E é simples, não é tão difícil de fazer. A questão do delegar, que eu vi que a Letícia falou aqui também, nesse momento de pandemia, ela ficou reduzida, né? Porque, primeiro, a hora que você vira mãe, você aprende a delegar, você custa. Eu precisei de 2 crianças para aprender a delegar. Aí, a hora que eu aprendi, veio a pandemia e falou, sim, você aprendeu, mas agora você não pode delegar, porque a sua funcionária não está aí, a sua mãe e seu pai já são idosos, grupo de risco, então, o urgente, importante, ok, mas e eu posso delegar? Eu vou delegar para quem? Então, fica nesse bate-bola aqui em casa, meu marido, olha, agora eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que ir para o trabalho, hoje você fica e tudo. Então, a gente vai assim, né? Vai se organizando dessa forma. Mas o delegar com a pandemia, ele reduziu demais o leque, né? Sim, você não tem mais a rede de apoio que você tinha antes, isso é um fato. Agora, né, eu estou vendo aqui uma pessoa colocando aqui, né? Atividade física passa longe, né? Então, assim, tem que fazer aula com a criança, tem que trabalhar à tarde, tarefa à noite, né? Ainda tem marido, então como é que vai fazer com isso tudo? Realmente é muito difícil. Agora, a gente tem que pôr algumas coisas como essenciais. Sabe o que eu coloco? Atividade física, gente, não é uma opção. É uma necessidade nesse momento, mais do que em outros momentos. Então, você vai fazer uma atividade física com a criança. Né? A gente fez uma live lá no início da pandemia, pena que ela não ficou gravada, que foi um professor de educação física que ele deu um circuito para fazer com as crianças dentro de casa. Então faz a mãe, não só a criança, mas pode fazer a mãe também junto com a criança e o pai também junto com a criança. A atividade física, ela precisa acontecer nesse momento mais do que nunca, porque é uma forma de cuidado com a gente, é um autocuidado. E é também, a gente vai precisar de bem-estar. E para ter bem-estar, endorfina e serotonina, que são hormônios reguladores de humor, a gente precisa da atividade física. Então, a atividade física, no momento que a gente está pior, que a atividade física é mais necessária. Então, nesse momento agora, ela não pode ser segundo plano, só se der tempo. Nós temos que arranjar um jeito, vamos subir e descer a escada dentro de casa? Vamos brincar de subir escada, vamos brincar de descer a escada. Então, a gente pode criar brincadeiras com as crianças, que a gente possa fazer uma atividade física e com isso a gente está se exercitando. Mas a gente tem que pensar que algumas coisas, elas são essenciais para a saúde física, e espiritual e psicológica e emocional, porque se a gente não cuidar da gente, depois você não quer ter um estresse, não quer surtar e não quer ter um problema ali mais sério. E isso é necessário. Então, eu falo assim, eu insisto muito na coisa da atividade física, eu pareço até meio chata nisso, assim, às vezes as pessoas falam, não, mas como que eu vou fazer? Eu falo, se vira, gente. Dá um jeito, dá uma volta no porteirão, sobe escada, desce escada, vai passear com o cachorro. A gente precisa criar uma forma de fazer. Uma coisa você fazer de carro, vai fazer a pé. Então, tem que criar uma alternativa para que isso possa. Não deixe de fazer parte da nossa vida. Eu sei que é difícil, reconheço que é difícil, reconheço que não precisa ser uma hora. Mas se você fizer 20 minutos por dia, é melhor do que nada. Então, eu preferia você fazer 20 minutos por dia e andar em volta da mesa da sala depois do almoço. Né? Vamos brincar. Dá seu jeito. Dá seu jeito, mas é importante mas isso. Porque vai te dar a sensação também de estar fazendo algo por você. Sim. Que eu volto a insistir que é fundamental no momento em que tantas tarefas se acumularam para a mãe. Então, a Carla falou aí também, você acumula homeschooling, tem crianças que estão em fase um pouco mais avançada e que é necessário que a mãe esteja lá em cima, ensinando, a minha mais velha está alfabetizando, então eu tenho que estar lá presente e tudo. Mas você trabalha, são homeschooling, tem que lembrar quantas cebolas que tem que comprar, mas todos os afazeres
E aí, eu volto aquilo, que horas que você vai cuidar de você? Então, faça 20 minutos, que seja, de polichinelo. Sim, Vendo, pula né? corda. Pula corda, põe corda, dá corda pro menino, pega uma corda para você, vamos pular corda, vamos ver quem pula mais, vamos fazer campeonato de pular corda. Gente, tem tanta coisa que pode fazer e não é tão complicado assim. A gente é que às vezes complica porque a gente entende que não dá. Ah, não, isso não vai caber. Não coube porque você não se programou. Não coube porque você não criou uma rotina para fazer aquilo acontecer. Então, se a gente criar uma rotina, eu quando fiz o meu mestrado, eu conto essa história, o povo ri, eu falo assim, geralmente quando as pessoas estão fazendo uma coisa maior assim, elas largam, uma das primeiras coisas que elas largam é a atividade física. É uma das primeiras coisas que elas deixam, né, no geral. E eu falei, eu já sabia que isso acontece, falei, eu não quero surtar. Eu continuei trabalhando no normal, estava com o meu trabalho normal dentro de consultório e ainda me escrever na tese. Ou seja, eu estava muito mais sobrecarregada. Eu aumentei a minha atividade física. Aí ficava todo mundo falando, mas como que você aumentou a atividade física? Falava, gente, o tempo, a meia hora, ou às vezes 40 minutos que eu gastava na atividade física, eu não gastava, eu ganhava de concentração depois, horas de concentração. Então, uma coisa que eu faria depois, cansada, porque se eu não faço atividade física, eu vou ficar mais cansada e meu cansaço aumenta. Então, uma coisa que eu ia levar, às vezes, 5 horas para fazer, eu levava 2, porque eu fiz atividade física, então ganhei 2 horas. Então, vamos pensar, no meu dia, ao invés de eu ganhei muito mais tempo. Então, o que eu fiz? Eu descobri não, isso eu percebo meu modelo. Meu modelo eu não consigo estudar à tarde eu não funciono. Então, à tarde, eu trabalhava de manhã, chegava à tarde em casa, eu ia fazer minha atividade física, fazer outras coisas e tal. Quando chegava 6 horas da tarde, estava no auge do rendimento, mas assim, estava no topo do rendimento. Tava no flow. Eu tinha acabado de fazer atividade física, exatamente. Eu estava assim, ó. Eu sentava 2 horas, o que eu produzi em 2 horas, ninguém acredita que eu era capaz de produzir em 2 horas. Então, por quê? O que eu era capaz de produzir em 2 horas é uma coisa que eu produziria em 5 horas se eu não tivesse fazendo atividade física, ou até mais. Eu produziria às vezes em 6, ou às vezes em 7. Porque eu não estava fazendo uma atividade física. Então, as pessoas precisam entender que tem certos hábitos e tem certas coisas que, se a gente fizer, elas vão nos ajudar a executar as tarefas em menos tempo. Então, nós vamos ganhar mais tempo de outras coisas, nós vamos ganhar tempo de qualidade, a gente vai ganhar produtividade, a gente vai ganhar concentração, a gente vai ganhar outros tipos. Então, às vezes, se a gente organiza a nossa rotina de uma forma, conhecendo a gente tem que se conhecer. Eu, por exemplo, eu sei que se eu puser para estudar na parte da tarde não vai funcionar. Mas tem gente que se puser para estudar na parte da tarde vai funcionar. Então, a forma como cada um vai organizar a sua rotina, ela tem que ser da forma como cada um funciona no seu melhor modo. E aí, isso também, varia. Você tem que conseguir setorizar, porque são muitas funções agora. Então, tem que conseguir se organizar, né? Sim. Aí, então, Oi, diga. Não, eu tô lendo aqui, vem na live com 3 no colo. É assim. É isso. Né? Ainda bem que tá vendo aí. Tá vendo? As crianças estão vendo também. É bom que você já vai pondo elas no modelo e já vai falando. Camilinha, já põe para pular corda. Amanhã vai todo mundo pular corda junto. Amanhã vai todo mundo ajudar a arrumar a cama. Amanhã vai todo